Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Cinquentão. Em primeiro lugar, eu queria chamar todos vocês aqui a se inscreverem aqui no nosso canal. Inscrevam-se porque isso nos ajuda bastante, né? Eu já falei aqui recentemente, né? Desculpa, o vídeo foi um pouco tarde hoje, porque no caso a minha avó ficou doente, mas ela já está um pouco melhor, certo? Ela já está melhor, sim, ao que tudo indica, né? E assim, eu já fiz um vídeo recente falando sobre esse negócio da aristocracia espiritual, do catolicismo brasileiro e da direita brasileira, né? Todo mundo tem que se arrogar, né? Especialmente no meio católico, né? Ares aristocráticos, né? Ares de uma pessoa assim que está em um estamento superior, por ser católico, né? Por ser uma pessoa da direita ou algo assim, né? Tem que ter toda aquela pompa, né? Você coloca... É engraçado, na França, né? Tem aquela menina que eu não conhecia, conheci recentemente porque o Vinícius me enviou, que é aquela Thaís Desquiffon, né? Que ela tem ela é de uma família que eu acho que tem 800 anos, família nobre dela. E quando você vai ver a menina, tem um jeito de uma jeca, né? Coloca ela no meio do povo brasileiro, né, de direita, e eu acho que a última pessoa que eu suspeitar ali que é a aristocracia, né? Porque o povo tem esse empolamento muito grande, etc. Agora, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, uma coisa que já me chamou a atenção, é que nesse meio de direita não tem quase ninguém que você possa identificar facilmente como sendo pertencente à real elite brasileira, digamos assim. Você encontra relativamente poucas pessoas que sejam do que o Plínio Corrêa de Oliveira chamava de elites análogas à nobreza no Brasil. Você não encontra muito desse tipo de gente na direita. Esse povo no Brasil, em grande parte, é algo que se identifica ao estamento burocrático, certo? Especialmente ao estamento burocrático. Em regra, quem é dessas elites tradicionais, essas elites análogas à nobreza, como dizia o Plínio Corrêa de Oliveira, tradicionais, entre aspas, análogas à nobreza, entre aspas, em regra, é gente que, além de ter terra, além de ter esses ativos old money, tem imóveis, etc., ter essa renda que a nobreza, uma renda análoga que a nobreza geralmente tem, é gente que principalmente vive do Estado. São funcionários públicos, graduados, são políticos, né? São membros de coisas assim. Esse fenômeno do estamento burocrático como classe dominante do Brasil, no caso concreto, é uma coisa que o Raimundo Faoro mostrou muito bem no livro dele, Os Donos do Poder, né? Que ele pega esse conceito do estamento burocrático do Max Weber, né? Que é um conceito que já existe no Hegel, mas o Max Weber é o grande teorizador do que é a burocracia. E no Brasil, a burocracia, o estamento burocrático, é algo que se identifica com essas elites análogas à nobreza.
certo? Assim como, por exemplo, na França, a nobreza virou em um certo momento burguesa, né? A nobreza na França, em um certo momento, já antes da Revolução Francesa, por causa das várias reformas fundiárias causadas pela corte central, ela virou uma nobreza burguesa. E no Brasil, essas elites análogas à nobreza, que muitas vezes, né, os antepassados deles detinham em muitos casos até títulos portugueses ou títulos imperiais brasileiros, se tornaram burocratas com o tempo. E com o tempo esses grupos vivem de dinheiro público. E tanto pelo fato de a burocracia no mundo inteiro ser uma classe que por uma série de razões se corrompeu até virar uma classe esquerdista, e também porque o PT, no caso do Brasil, adotou deliberadamente uma política de imposição de uma hegemonia gramsciana sobre o estamento burocrático, que era a mesma classe que no início eles diziam ou se opor, você tem o seguinte cenário: é que as pessoas dessas elites tradicionais brasileiras são exatamente o tipo de pessoa que mais é a favor de tudo que não é tradicional no Brasil e que mais coopera com tudo que não é tradicional no Brasil. Por exemplo, no Nordeste, a grande maioria desses análogos feudais no Nordeste, também no, como eu posso dizer, nas regiões do Sudeste onde esse esquema era muito notável, aderiram ao PT. Aderiram ao PT. Aderiram ao Lula. E o Nordeste é o lugar onde essas elites e o estamento burocrático, por conseguinte, tem mais poder e mais lealdade da população, né? Então, na verdade, né, essas elites tradicionais brasileiras, que tem gente falando em resgatar isso aí, são uma coisa que hoje em dia não tem virtude nenhuma, e eu ouso dizer que são a maior ferramenta de tudo que não presta no Brasil, assim como em menor grau elas o são em alguns outros países do mundo, mas por outras razões. Em alguns outros países do mundo elas também são assim, mas por outras razões. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.